Galera, nossa protagonista finalmente chegou na escola, mas vamos com calma porque tudo nesse episódio foi uma grande surpresa. Foi engraçado e me deixou bastante curioso e até preocupado com o passado dela. O episódio começa de um jeito bem fofinho, a protagonista ganhou uma fita métrica do pai e aí ela sai por aí medindo tudo o que podia. Os dois tinham uma relação muito bonita, o pai dela era um estudioso, provavelmente um matemático, que amava os números. E isso meio que passou para a filha. E não é só isso, galera. Foi justamente por essa paixão pela matemática que ela conseguiu dominar a magia silenciosa. Provavelmente, eu tô fazendo uma ligação porque, graças aos ensinamentos do pai, que acreditava que tudo era número, tudo era formado por números, a garota conseguiu avançar bastante. Hoje, ela é uma das bruxas mais poderosas de todos os reinos. É uma pena que ela tenha perdido o pai. Queria ter visto mais dessa relação. Aí, quando ela finalmente chega na escola, a filha do Duque faz o maior escândalo porque as duas iam ter que dividir o mesmo quarto e isso ia atrapalhar a missão da protagonista. Então, ela queria ajudar. Então, ela tenta improvisar uma interpretação ali para resolver a situação. É uma interpretação muito teatral, bem engraçada, exagera bastante, mas acaba dando certo. A filha do Duque convence o diretor da escola e o resultado, a protagonista vai morar numa parte isolada da escola, o sótão. Enquanto isso, no conselho estudantil, finalmente vemos o príncipe Félix. Ele é super inteligente e também o presidente do conselho. Nessa cena, ele está discutindo com um aluno que foi pego fraudando a contabilidade do conselho. Isso é importante, galera, porque lembra que eu falei que a protagonista é boa com números? Pois é, ela é muito boa. Uma verdadeira gênia da matemática. Então, se esse aluno corrupto vai sair, nós temos a protagonista para pegar esse cargo futuramente. Então, esse aluno foi manipulado por alguém, ele mesmo nem sabe quem foi, parece que ele perdeu parte da memória, provavelmente causado por algum tipo de magia. Ele fica tão desesperado que tenta atacar o príncipe, mas aí o resto do conselho intervém e impede, claro, e o cara agora tá ferrado, né? Atacar o príncipe é um dos piores crimes que ele poderia ter cometido. O cara vai acabar sendo expulso. Com isso, sobra uma vaga no conselho e tudo indica que ela vai acabar indo pra protagonista. Mas mesmo assim, a vida da nossa protagonista não está nada fácil na escola. Ela tem que fazer a temida apresentação na sala de aula. Como é uma aluna nova, precisa se apresentar na frente de todo mundo, e isso é um verdadeiro pesadelo para alguém tão tímida como ela. E claro, ela não consegue. A cena é até um pouco agoniante porque dá para ver que ela quer falar, se esforça, mas o nervosismo dela trava tudo. Ela não consegue e ainda leva uma bronca do professor. E como se não bastasse, os outros alunos já estão comentando sobre ela. Ela virou o assunto da sala, afinal é novata, e o pessoal comenta que ela é filha adotiva de um nobre, mas dizem que é uma garota pobre, falida, e por isso ninguém quer se envolver com ela, exceto uma das melhores personagens desse primeiro episódio, Lana. Ela é filha de um novo rico que virou nobre recentemente e também sofre preconceito por isso. O pessoal da sala não aceita muito bem porque ela não tem sangue nobre. O pai dela acabou de ganhar o título, mas o anime ainda não explicou como isso aconteceu. Pode ser porque ele fez alguma grande contribuição para o reino, ou talvez tenha se casado com alguém da nobreza. Enfim, isso ainda está em aberto. A Lana tenta conversar com a protagonista, é super gentil, se esforça bastante, mas a protagonista ainda está muito nervosa e não ajuda muito na conversa. Ela só fica quieta e praticamente se tremendo. Ela não consegue dizer uma palavra. Mesmo assim, a Lana faz um penteado nela que ficou bem bonito. Depois disso, ela vai procurar um lugar isolado para almoçar, porque ela não tem coragem de entrar no refeitório. Então ela sai procurando o lugar mais isolado possível para comer. Algumas nozes. Sim, gente, nozes. Eu não sei como essa garota consegue ficar de pé comendo tão pouco. Toda a situação já estava caótica e ela ainda precisava encontrar o príncipe e dar um jeito de se aproximar dele, mas a sorte dá uma ajudinha. Quando ela tá procurando esse lugar isolado, acaba encontrando o príncipe, só que o guarda do príncipe acha que ela é alguma assassina, porque também a menina estava se esgueirando pelos cantos, quando na verdade a garota só queria comer em paz. Ela fica com muito medo, claro, mas para sorte dela o príncipe aparece e ajuda, mostrando que já sabia um pouco sobre ela. Afinal, ele é presidente do conselho estudantil e acompanha os alunos que entram na escola. Ele é super legal com ela, só que tem um incidente, um vaso cai do nada e quase atinge o príncipe, e o príncipe, sem pensar duas vezes, pula para protegê-la. Mas ela também reage rápido, tá? Ela usa a magia silenciosa dela e consegue proteger os dois, impedindo que o vaso atinja alguém. Só que logo depois ela fica tão nervosa com a proximidade do príncipe, do rosto dele tão pertinho, que ela acaba desmaiando
de pânico, numa cena bem engraçada. Aliás, aí vem um pesadelo. Ela começa a sonhar com o passado e pessoal, parece que a vida dela não foi nada fácil. A gente ainda não sabe exatamente o que estava acontecendo, mas havia um homem maltratando a protagonista, acusando ela e dizendo que foi culpada injustamente por causa do pai dela. Não fica claro em que momento isso se passa, mas dá pra ver que a protagonista sofreu bastante no passado. Talvez essa timidez dela não seja só vergonha de falar com outras pessoas, pode ter algo mais profundo enraizado nela. Ela desperta desse pesadelo e conhece uma nova personagem, a Selma, uma estudante que cuida da enfermaria. Ela é super gentil com a protagonista, o que é ótimo, porque vai ajudando a quebrar essa barreira que a protagonista tem de não conseguir se aproximar de ninguém. Mas no fim do dia, ela vai desabafar com Nero, contando como tudo foi um desastre, foi acusada de tentar matar o príncipe, não conseguiu fazer nenhuma amiga na sala, a missão estava falhando. E pra piorar, ela nem tinha comido ainda. Aí o Nero decide ajudar se transformando na forma humana para que ela possa treinar como interagir com as pessoas. E cara, essa cena foi bem engraçada, ela entrando em pânico ao ver o Nero transformado, é muito bom, e ele aproveita e fica provocando ela, e começa toda uma confusão. Mas no meio dessa confusão eles percebem que o príncipe está saindo escondido durante a noite. Sim, o que será que ele anda fazendo? Não sei, talvez esteja indo para algum baile funk, vai saber, né? Mais uma vez ela tem um sonho com o pai, quando ainda era uma garotinha. No sonho ela questiona ele sobre os estudos que ele fazia. Dá pra ver que ela puxou muito da personalidade do pai. Inclusive no episódio 1 a gente viu que a casa dela era toda bagunçada, cheia de livros, ela nunca parou de estudar, e talvez esse seja o motivo de ela ser uma bruxa tão poderosa. No dia seguinte, ela decide se esforçar na sala de aula, quer avançar, quer melhorar e principalmente agradecer a Lana pela ajuda no dia anterior. Ela reúne toda a coragem que tem e vai falar com a Lana. Mesmo com o cabelo todo bagunçado, na tentativa dela de arrumar, ela falhou completamente. Mesmo se tremendo toda, falando errado, ela consegue falar com a Lana, agradecer pelo menos. Só que a Lana é aquele tipo de personagem que não é muito direta. Às vezes parece que tá até irritada, mas na real não tá. Ela só tem esse jeito meio fechado. Mesmo assim, a protagonista se esforça ao máximo, mesmo falando meio errado e entrando em pânico. E isso rende uma cena muito boa. As duas acabam virando amigas. Parabéns pra protagonista, fiquei bem feliz por ela. Foi bem legal ver a protagonista conquistando sua primeira amiga na escola. Mas como sempre, a vida dela não é fácil. O segurança do príncipe aparece e leva ela para uma reunião com o príncipe. Ele quer passar uma missão para ela. E claro, ela aproveita para perguntar por que ele anda saindo escondido à noite. Claro, o cara desconversa como esperado. É aí que a protagonista entra no modo calculadora dela, começa a fazer vários cálculos sobre as medidas do príncipe, dizendo que era improvável estar errada porque conseguia deduzir todas as proporções dele só de olhar. Até que ela percebe que tá agindo meio estranho demais, né? Mas foi legal ver que quando o assunto é número ou matemática, ela se empolga tanto que esquece completamente da timidez e começa a falar sem parar. No fim, o príncipe entrega a missão, já que ela quer provar que não é uma assassina. Ele pede que ela descubra quem está tentando machucá-lo pelas sombras. Sim, alguém está tramando contra o príncipe. Aquele vaso que quase caiu em cima dele era direcionado a ele. Agora, a nossa protagonista tem essa missão difícil de encontrar o responsável por isso. E assim termina esse capítulo, e que capítulo bom, divertido, curioso e ao mesmo tempo preocupante com o passado da protagonista. O que será que aconteceu com ela depois da morte do pai? Como ela ficou daquele jeito? Mas foi legal ver o outro lado dela, tão apaixonada por números, ver o quanto ela pode ficar empolgada e falar bastante quando o assunto é matemática e talvez até magia, né? Silent Witch continua entregando um bom conteúdo e sendo divertido. Com certeza eu vou continuar acompanhando. É isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.